A sala do Conselho de Segurança da ONU em Nova York respirava uma tensão elétrica, quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia que paralisava os presentes. Ao redor da mesa monumental, figuras-chave do cenário global se acomodavam, diplomatas de nações influentes, assessores estratégicos, especialistas em geopolítica e jornalistas, todos sob o olhar implacável das câmeras das maiores emissoras do mundo. Não era uma reunião comum. Era o ápice de um confronto simbólico, uma batalha de titãs entre dois polos civilizacionais que há muito disputavam não apenas território, mas a própria narrativa do futuro. De um lado, o bloco da OTAN, seguro de sua moral inquestionável, com discursos ensaiados ao milímetro e pastas recheadas de dossiês acusatórios, prontos para serem brandidos como armas retóricas. Do outro, a delegação russa, aparentemente serena, quase silenciosa, mas naquela quietude havia algo de ameaçador, como a calma antes da tempestade, ou a tensão de um arco prestes a disparar sua flecha. Nas plaquetas diante dos microfones, os nomes brilhavam: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Rússia. Cada gesto, cada pausa, cada inflexão de voz tinha peso. Nos bastidores, sussurrava-se que aquele seria o dia em que se definiria, de uma vez por todas, quem realmente comandaria a agenda global, o Ocidente unificado ou Moscou, com sua postura desafiadora. O representante britânico foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, e a voz soava como se cada sílaba tivesse sido gravada e ajustada em estúdio. Estamos aqui hoje para reafirmar um fato inegável: as ações da Rússia estão levando a um isolamento sem precedentes, declarou, com uma ênfase calculada para que as palavras ecoassem pelas paredes de granito do salão. A Rússia perdeu a confiança da comunidade internacional, e qualquer tentativa de desestabilizar a ordem será enfrentada com uma resposta unificada e implacável. As palavras foram recebidas com assentimentos aprovadores das delegações aliadas. O americano ergueu levemente o queixo, num gesto sutil de apoio. Franceses e alemães anuíram, embora seus olhares traíssem um cansaço profundo, o fardo de um conflito que, a cada dia, cobrava um preço mais alto em termos econômicos e políticos. Mas a linha oficial exigia coesão. A Rússia está à beira do isolamento total, repetiu o britânico, fazendo uma pausa dramática, como se quisesse que o peso da frase se instalasse na mente de todos. O salão murmurava. Alguém começou a bater palmas, numa tentativa óbvia de criar a ilusão de um frente unida. Jornais eram preenchidos apressadamente. As lâminas das câmeras capturavam cada detalhe. A cena lembrava uma peça de teatro, onde os atores seguiam um roteiro bem ensaiado. Mas o público aguardava ansioso pelo momento em que alguém romperia o script, quebrando a coreografia diplomática. Todos os olhares se voltaram, então, para a figura imóvel no lado oposto da mesa. O líder russo permanecia estático, como uma escultura de granito em meio a um mar de rostos inquietos. As mãos repousavam sobre a mesa, os olhos fixos à frente, sem qualquer sinal de agitação ou teatro. No silêncio que se seguiu às palavras britânicas, podia-se ouvir até o rangido de uma cadeira sendo ajustada nos fundos do salão. O mundo estava acostumado a declarações diplomáticas longas, cheias de meias palavras e ambiguidades que deixavam espaço para manobras. Mas o que se ouviu a seguir foi diferente. A voz que rompeu o silêncio era fria, medida, sem uma sombra de hesitação. Falam de isolamento da Rússia, mas o que o mundo vê hoje é outra coisa: são aqueles que insistem em ditar regras que se encontram encurralados em seu próprio labirinto, afirmou, com uma calma que contrastava com a tensão ambiente. Por um instante, o salão congelou, como se ninguém soubesse como reagir. Depois, um movimento discreto tomou conta do espaço. Alguém folheava documentos com urgência, outro inclinava-se para cochichar com um colega. Mas o líder russo não deu trégua. A Europa enfrenta uma crise fabricada pelas próprias mãos daqueles que mais alto gritam em nome da democracia. Suas sanções, suas armadilhas econômicas, tudo isso não nos atingiu. Quem pagou a conta foram seus próprios cidadãos. Milhões de europeus hoje pagam por gás e eletricidade preços estratosféricos, comparados a apenas 2 anos atrás. Indústrias fecharam, empregos se perderam, ruas se encheram de protestos. E chamam isso de vitória? Cada palavra era uma flecha certeira. As câmeras registravam as expressões dos delegados, o americano apertava os lábios, o francês baixava os olhos para os papéis, o alemão brincava nervosamente com a caneta. Só o britânico tentava manter a máscara de impassibilidade, mas uma sombra de inquietação lhe atravessava o olhar.
A Rússia não jogará segundo regras escritas em Londres ou Washington, continuou, inclinando-se levemente para o microfone. Nossas regras são simples: soberania, segurança e respeito aos interesses nacionais. Não invadimos capitais alheias, não orquestramos golpes, não impomos nosso modo de vida a outros povos, mas também não permitiremos que nos ameacem. E, dirigindo-se diretamente à OTAN, completou: se acham que podem dialogar conosco pela linguagem da força, que olhem para a realidade. Já respondemos, e seguiremos respondendo, de forma que qualquer ameaça se torne irrelevante. As palavras caíram sobre o salão como um veredicto. O silêncio que se instalou era denso, quase físico, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. Até mesmo os que estavam prontos para rebater pareciam ter perdido a voz. Jornalistas, acostumados a cobrir trocas de farpas diplomáticas, olhavam atônitos, conscientes de que presenciavam um momento que seria lembrado pelos livros de história. Alguém, incapaz de suportar a pausa, tossiu sem jeito, e o som ressoou como um tiro no silêncio geral. O representante americano pegou uma caneta, como se fosse anotar algo, mas a deixou cair sobre a mesa segundos depois, sem encontrar palavras. O britânico, por sua vez, ergueu os olhos devagar, fixando-os no líder russo. Seu rosto revelava uma mistura de irritação e perplexidade, claramente, não esperava tamanha firmeza. O discurso que havia preparado, polido até a última vírgula, de repente soava vazio, como um eco sem substância. As câmeras captaram aquele instante. A expressão que antes transbordava confiança agora se petrificara em algo muito distante de uma vitória. Ninguém falava. A OTAN, tão habituada a ditar os termos do debate, encontrava-se muda. Cada segundo daquele silêncio pesava mais que 1000 palavras. Era como se as paredes do salão absorvessem a magnitude daquele momento histórico, em que a antiga ordem de poder começava a rachar. Aqueles que estavam acostumados a impor sua vontade de forma estrondosa deparavam-se, pela primeira vez, com um adversário que não se deixava intimidar por retórica, mas respondia com fatos concretos, pronunciados com uma frialdade cortante. Até o delegado chinês, geralmente impassível, permitiu-se um leve sorriso nos lábios, como se reconhecesse a virada de jogo. O britânico tentou retomar a palavra, mas a voz lhe falhou. Limitou-se a murmurar: retomaremos essa discussão mais tarde, antes de afundar na cadeira, numa tentativa vã de disfarçar o desconcerto. O líder russo, por sua vez, recostou-se tranquilamente, como se tudo o que precisava ser dito já tivesse sido dito. Não buscava aprovação nos olhares ao redor, não aguardava aplausos. Naquele silêncio, no entanto, residia uma força muito maior do que em qualquer discurso inflamado. E então ficou claro: o Ocidente não acreditava no que via. A OTAN, pela primeira vez em décadas, havia perdido a iniciativa. E o mundo assistia, atento, ao nascer de uma nova era. Ninguém sabia como responder. O mundo testemunhou como poucas frases poderiam subverter a ordem estabelecida em questão de minutos. O céu noturno sobre Londres se cobriu de nuvens cinzentas, como se a própria cidade refletisse o humor sombrio que se abatia sobre o país. As ruas, embora movimentadas, não tinham o ritmo habitual dos negócios e da rotina. O burburinho era tenso, nervoso, como o zumbido de uma colmeia perturbada. Nas vitrines das lojas, as manchetes correntes dos telejornais se multiplicavam em letras garrafais. Em cada pub, em cada café, as telas estavam sintonizadas no mesmo canal, uma transmissão de emergência que dominava todas as principais emissoras britânicas e europeias. E no centro de tudo, repetido exaustivamente, estava ele, o presidente da Rússia. As imagens do Conselho de Segurança eram reproduzidas em loop, seu discurso sereno, quase gelado, aquele olhar firme, o silêncio que se seguiu às suas palavras e que pareceu ecoar como um veredicto. Os apresentadores, um após outro, repetiam a mesma conclusão: foi um choque para o Ocidente. A OTAN não tinha resposta. A Grã-Bretanha, acostumada a ditar o tom, via-se agora em uma posição incômoda, desarmada diante de uma realidade que se recusava a se curvar às suas expectativas. Nos estúdios da BBC, uma mesa redonda reunia especialistas, ex-diplomatas, analistas militares, politólogos, todos tentando, em vão, encontrar palavras que explicassem o inexplicável. Um deles, um diplomata de longa data, com rugas que contavam décadas de negociações, murmurou, quase para si mesmo: esperávamos dureza. Esperávamos ameaças. Mas o que vimos foi algo muito pior, uma calma que desarmou.
Ele falou sem gritar, sem gestos teatrais, e nisso residia sua força. Mostrou que a OTAN não estava preparada. Enfrentamos exatamente o que mais temíamos, a certeza de que a Rússia não apenas resiste, mas avança. E o faz sem pedir permissão. O silêncio que se instalou na sala era eloquente. A apresentadora, com seu corte de cabelo impecável e expressão severa, tentou quebrar a tensão, mas não estamos falando de um país sob sanções? Não deveria ser a Rússia a sentir a pressão, e não nós? Um analista militar, ex-oficial do exército britânico, esboçou um sorriso amargo e balançou a cabeça. Pensávamos isso, não é? Mas sejamos honestos, as sanções nos atingiram mais do que a eles. Olhem os preços da energia. Olhem os protestos na França, a recessão na Alemanha. A Rússia aguentou. E hoje deixou claro que não jogará pelo nosso script. As palavras caíram como uma lâmina. Os telefones não paravam de tocar, as redes sociais explodiam. Hashtags como hashtag PutinSpeech e hashtag NATOstunnel dominavam o Twitter em segundos. Não acredito no que estou vendo, escreviam milhares. Era uma humilhação sem precedentes. Enquanto isso, nos corredores do poder em Whitehall, o ar era de febre. Assessores e ministros se reuniam em sessões de emergência, tentando improvisar uma réplica que não soava nem convincente nem segura. O primeiro-ministro, segundo testemunhas, estava irritado, exigindo uma resposta contundente, mas não havia resposta. Cada opção era ou demasiadamente frágil ou perigosamente inflamável. Em uma sala fechada do parlamento, a discussão esquentava. Não podemos permitir que o mundo nos veja fracos, disparou um deputado. O silêncio de hoje na ONU é um golpe no nosso prestígio. Precisamos agir. Outro rebateu, seco, agir como? Mais sanções? Já não funcionam. Ameaçar com força militar? O povo não aceitará. Temos uma crise interna. Mal conseguimos lidar com nossos próprios problemas. Qualquer escalada será um tiro no pé. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. No dia seguinte, os jornais britânicos estampavam manchetes estridentes. Putin choca a Europa, OTAN paralisada, anunciava o The Times. O The Guardian, mais cauteloso, falava em um momento de virada sob os olhos do mundo. Já o Daily Mail não poupava adjetivos, o silêncio humilhante na ONU. A Grã-Bretanha perde a face. As fotos do encontro se espalharam como fogo, o representante britânico, de rosto impassível, mas com um brilho de desconcerto nos olhos, lá ao lado, a imagem de Putin, sereno, como se já soubesse que suas palavras teriam aquele efeito arrasador. Nas redes, a discussão era acalorada. Uns diziam que a Rússia havia mostrado suas garras, outros, que o Ocidente havia se enredado em sua própria teia. Nos comentários dos vídeos que compilavam os momentos-chave do discurso, milhões de usuários ao redor do mundo repetiam a mesma frase: este foi o momento da verdade. E agora não havia mais dúvidas, a OTAN não era onipotente. O Ocidente, tão acostumado a impor sua voz, havia emudecido. Enquanto isso, no Kremlin, o clima era outro. Não havia euforia, nem gestos triunfalistas. Tudo transcorria com uma fria eficiência. Putin reunirá seus assessores e generais. Sobre a mesa, pastas com relatórios, mapas, informes de inteligência. Eles esperam nossa fraqueza, disse, olhando para cada um. Mas quanto mais alto gritam, mais óbvio fica que não tem saída. Devemos agir com calma e precisão. O resto, sua própria desordem fará por nós. Os generais assentiram. Os ministros anotavam cada palavra. Um conselheiro arriscou: o impacto do seu discurso foi maior do que calculávamos. A Europa está se dividindo. A OTAN já não parece um bloco coeso. O presidente apenas confirmou com um gesto, como se fosse uma conclusão inevitável. Foram das salas oficiais, porém, as vozes que mais ecoaram. Nos pubs de Londres, entre um gole e outro, discutia-se se valia a pena a Grã-Bretanha continuar se metendo em conflitos no leste europeu. Em Berlim, milhares saíram às ruas para protestar contra as sanções que asfixiavam sua própria economia. Em Paris, jornalistas bombardeavam o presidente com perguntas incomodas: por que a OTAN se cala? Por que a Rússia parece mais segura que nós?
Cada debate, cada transmissão ao vivo só amplificava o efeito daquela fala. Até quem pouco se importava com política sentia, algo havia mudado. O equilíbrio de poder já não era o mesmo. Na sociedade britânica, a sensação de perda de controle crescia. A oposição no parlamento acusava o governo de jogar com palavras, mas sem estratégia. Colunistas estampavam títulos como "O silêncio é pior que a derrota". O Ocidente perdeu a guerra das narrativas. E enquanto isso, as imagens de Nova York continuavam a rodar sem parar, aquele olhar, aquela voz firme, a frase que ficou gravada: "A Rússia não jogará pelas regras dos outros". Milhões a repetiriam nos dias seguintes. Quando a poeira baixou, uma verdade se impôs: a reunião na ONU havia sido um divisor de águas. Pela primeira vez em décadas, a OTAN se viu em uma posição em que suas declarações bombásticas não se traduziam em ação. A Grã-Bretanha, que tentará se posicionar como acusadora-chefe, agora parecia perdida, fragilizada. Os historiadores diriam depois que foi naquele momento que ruiu a ilusão da supremacia inquestionável do Ocidente. E as pessoas comuns lembrariam por anos como um único discurso havia calado aqueles que sempre falavam mais alto. A OTAN emudeceu. A Grã-Bretanha não acreditava no que via. E aquele silêncio foi a admissão mais alta de sua própria impotência.